A gente precisa desenvolver código para falar para o outro quando se está desejoso pelo encontro. Dá sinais, percebe? Compartilhe a iniciação. Compartilhe. Mulher, tome iniciativa de vez em quando. Seja a caçadora e o seu marido a caça. Acorde mais cedo para uma rapidinha. É verdade, acorde mais cedo para uma rapidinha. Tem mulher que o marido acorda empolgado e vai encostando nela armado. Sabe o que ela diz para ele? Vai fazer xixi que passa. Vai fazer xixi que passa, não é? Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves por aqui. Uma das perguntas que os casais sempre fazem é: por que o sexo acaba no casamento? Ou quando o sexo acaba no casamento? Preste atenção, eu sei que a maioria dos casais não se casaram só por causa do sexo. Porém, se não houver sexo no casamento, os dois se tornam como irmãos em Cristo dentro de casa. E o casal também se casa para ter relação sexual. Até porque eu costumo dizer que a gente se casa segundo as leis do país. Antigamente era no cartório, hoje pode casar civilmente na igreja, mas se casa na igreja para receber a bênção sacerdotal e se casa na cama quando, através do ato sexual, há a consumação do casamento. Vamos ler a Bíblia. Provérbios 27, 7 diz assim, ó: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Escuta o que eu vou dizer para você. Quando você aperfeiçoa o seu casamento, a regra é que sua vida sexual melhore. Quando melhora a sua vida sexual, é normal melhorar o restante do seu casamento. Então vamos lá. Quando é que o sexo acaba no casamento? Primeiro, quando um dos cônjuges não vê o sexo como necessidade vital para o bem do casamento. Quando ele ou ela não vê o casamento, não vê o sexo como necessidade vital para manutenção do casamento. Alguém perguntou: existe casamento sem sexo? Não. Existe casamento sem sexo? Não. É claro que dentro da vivência conjugal haverá momentos sem sexo. A mulher está menstruada e para ela é desconfortável nesse tempo ter relação sexual. O homem passou por uma cirurgia, ou a mulher passou por uma cirurgia. É claro, haverá momentos pontuais que não haverá sexo. Agora, casamento sem sexo nenhum, isso não existe. O apóstolo Paulo disse assim em 1 Coríntios capítulo 7, verso 2: mas por causa da impureza, da prostituição, da imoralidade, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Paulo estava falando sobre prevenção. E aí ele continua no verso 3: marido, conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao marido. Ele está falando de que viver uma vida sexual ajustada é uma questão de prevenção. Aí ele diz assim no verso 4, ó: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Percebe? O que Paulo está dizendo é que no leito de um casal cristão deve reinar o clima da mais absoluta democracia. É claro, no sexo, o homem é o elemento que age, a mulher é o elemento que reage, que responde. Mas isso não precisa ser uma regra rígida. A mulher pode também seduzir, procurar, provocar, buscar, agir para o homem reagir. Deixa eu fazer algumas perguntas para você que está me assistindo agora muito atentamente sobre esse assunto.
Como você vê o sexo dentro do casamento? Como você vê o sexo dentro do casamento? Como um presente de Deus ou como uma cruz para ser carregada? A maneira como você foi educada, educado, é como você enxerga o sexo no casamento. Esses dias eu até assisti assim um vídeo que eu achei extremamente danoso, um absurdo. Uma senhorinha ainda falando em nome de Deus, um bocado de bobagem infundada, biblicamente falando, teologicamente falando. Cuidado com o que você ouve. Tem muita gente falando o que não sabe, falando sem fundamentação, principalmente científica e bíblica. Quando você não vê o sexo como um presente de Deus, você o pratica por obrigação. E nada, gente, é pior do que fazer sexo apenas por obrigação. Eu já ouvi mulher dizendo assim, ó, se o meu marido não precisasse disso, eu viveria muito bem sem isso. E tem homem que diz também, ó, se a minha mulher não precisasse disso, eu viveria bem sem isso. Isso é terrível, quando a prática do ato sexual é apenas por obrigação. Um marido ou uma esposa que faz sexo apenas por obrigação não satisfaz o seu cônjuge, não satisfaz o seu cônjuge. Então, essa é a primeira causa porque o sexo acaba no casamento, quando o marido ou a esposa não reconhecem a importância, o valor do sexo no casamento. A segunda causa, quando acaba o respeito entre o casal, quando acaba o respeito entre marido e mulher. Ontem veio aqui em casa um casal que vai se casar em setembro. E os dois pediram para que eu desse de 3 a 5 conselhos para que eles fossem, assim, um casal abençoado, ajustado, para que eles construíssem amanhã um casamento realmente que vale a pena, sobre base sólida. E um dos conselhos que eu dei para eles foi o seguinte: preservem a todo custo um valor chamado respeito. Preservem a todo custo um valor chamado respeito. Porque quando acaba o respeito na relação de casal, o que se tem é indiferença, é agressividade, é menosprezo, é desonra. E aí, para o casamento ir para o final é muito fácil. Olha o que a Bíblia diz. O apóstolo Pedro, escrevendo para os casais da igreja em que ele era responsável, ele disse assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Tratem-nas com respeito, tratem-nas com consideração, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Respeito. O respeito é uma das marcas de um casamento saudável. Desrespeito e sexo prazeroso são duas coisas antagônicas. Desonra e sexo com prazer são duas coisas opostas, não combinam. Preste atenção. O respeito é uma das marcas de um casamento saudável. Gente, nada é mais prejudicial para o casamento do que a desonra, do que o desrespeito. No casamento saudável, marido e mulher sabem respeitar. Vocês já me ouviram falar sobre mutualidade e individualidade. Em todo relacionamento conjugal é preciso haver um espaço para o outro viver a sua individualidade. Quando não há esse espaço para o outro viver sua individualidade, a unidade passa a ser doentia. A unidade passa a ser sufocante, opressora. Então, respeitar os limites da individualidade do outro é fundamental.
Respeitar as diferenças. Como eu tenho insistido nisso? Respeitar as diferenças. Não queira que o seu cônjuge seja igual a você. Não é possível, não é possível. Não queira que o seu cônjuge seja igual a você. Ó, eu tenho 3 filhos. A Letícia, o Douglas e o Pedro não são iguais. Não são iguais. Preste atenção. Eu tenho 9 irmãos. Não são iguais. Não queira que o seu cônjuge pense igual a você. Enxergue igual a você. Tenha a mesma percepção que você. Nós somos diferentes. E o segredo é a gente respeitar as diferenças. Terceiro, respeite a família de origem do cônjuge. Então, respeite os limites do cônjuge, respeite as diferenças, respeite a família de origem do cônjuge. Pastor, mas isso interfere no sexo? Claro, pô, claro. Se eu disser para minha esposa, suponhamos, eu estou tomando café com ela às 16, 17 horas e eu digo para ela assim, ó, odeio sua mãe. Faz sentido namorar à noite? Eu odeio seu pai. Faz sentido namorar à noite? Não suporto seus irmãos são malas sem alça. Faz sentido namorar à noite? Percebe? A maneira como a gente trata a família do outro determina o nosso estado emocional para o encontro da noite. Respeite o momento do cônjuge. Qual é o momento que o seu marido está vivendo? Qual é o momento que a sua esposa está vivendo? Respeite o momento do cônjuge. Respeite a opinião do cônjuge. Casamento é uma sociedade emocional, espiritual, física, conjugal. Casamento é uma sociedade. E nesta sociedade é necessário respeitar a opinião do outro. Numa relação onde não há respeito ao que o outro pensa, ao que o outro acha, é uma relação doentia. Não há unidade, não há comunhão, não há harmonia, não há consciência de que casamento é uma sociedade. Você respeita a opinião do seu cônjuge? Respeite a cadência do cônjuge. Por exemplo, eu sou muito ligeiro, eu sou muito rápido, eu sou muito positivo, eu sou até exageradamente positivo. A minha esposa já tem um outro temperamento, uma outra velocidade, e ela não é tão positiva quanto eu. E você diz, pastor, ela é negativa, ela não é tão positiva quanto eu. Agora, preste atenção, é aí que está o equilíbrio. Preste atenção, respeite a cadência do cônjuge, respeite o direito do cônjuge. Nós temos direitos e nós temos deveres. Respeite o direito da sua esposa, respeite o direito do seu marido, respeite os sonhos do cônjuge, certo? Todos nós sonhamos, gente, todos nós sonhamos. Às vezes eu estou conversando com a minha esposa e ela fala, sabe qual é o meu sonho? Você precisa respeitar o sonho do seu cônjuge. Então, vamos recapitular, porque eu acho isso tão importante. Quando acaba o respeito, consequentemente acaba o sexo. Respeite os limites da individualidade do seu cônjuge, respeite as diferenças, respeite a família de origem do seu cônjuge, respeite os pais do seu cônjuge, respeite o momento do seu cônjuge, respeite a opinião do seu cônjuge, respeite a cadência do cônjuge, respeite os direitos do seu cônjuge, respeite os sonhos do seu cônjuge. Agora, terceira causa, por que o sexo acaba no casamento? Quando é que o sexo acaba no casamento? Terceiro lugar, quando morre o espírito de perdão. Quando morre o espírito de perdão. A Bíblia diz em Mateus 18, verso 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. 490 vezes com efeito cumulativo, certo? Eu sempre digo assim, ó, não leve mágoa para a cama, vai comprometer o teu orgasmo. Não leve mágoa para a cama, vai comprometer
a sua qualidade do ato sexual. Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 30 a 32, ele diz assim, ó, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura. Olha aí. Livrem-se de toda amargura. Joga esse lixo emocional fora. Toda indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Guarde isso. O perdão é a faxina do coração, a cura das memórias amargas e a amnésia do amor. Não leve mágoa para a cama. Perdoe, peça perdão. Libere graciosamente o outro. Quarta causa, por que o sexo acaba no casamento? Quando há desentendimento na área financeira. Quando não há entendimento na área financeira, consequentemente prejudica a vida sexual do casal. Romanos 13:8 diz assim, não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. A única dívida que vocês devem ter é o amor. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Pode ser que vocês ainda mantenham suas finanças separadas, mas é preciso ter em mente o impacto de suas atitudes que causam no outro. Quando lidamos de forma errada com o dinheiro, ele deixa de ser bênção para ser causa dos conflitos no relacionamento. Casais inteligentes administram, planejam e constroem juntos. No casamento sadio, há individualidade, mas não individualismo. No casamento sadio, há individualidade, mas não individualismo. Escute, você marido, você esposa. Desentendimento financeiro pode ser a causa da baixa qualidade do ato sexual no casamento. E aí, eu quero dar aqui 5 conselhos práticos sobre administração financeira. Pergunto, gente, aqui antes de falar sobre os 5 conselhos práticos. Dá para se relacionar bem sexualmente com dívidas, credor batendo na porta ou mandando mensagem toda hora? Dá para se relacionar bem sexualmente quando não estamos bem financeiramente? Por isso que administração financeira inteligente e vida sexual andam juntas. São 2 coisas que andam juntas. Então, preste atenção nestes 5 conselhos. Primeiro, tenha uma lista de prioridades. O mais importante, depois o menos importante, depois o importante. Percebe? Tenha uma lista de prioridades e se comprometa com esta lista. Número 2, tenha um objetivo a longo prazo. Aonde eu quero chegar a longo prazo financeiramente? Número 3, compre primeiro por necessidade, depois por desejo. O consumista compulsivo compra primeiro por desejo, depois por necessidade. Aí vive comprando aquilo que não é necessário, prioritário agora, ciente de dívida, depois reclama de Deus e reclama do diabo. Foi o diabo. Não, é porque você não está sendo inteligente na sua administração. 4º conselho. Faça sempre as 4 perguntas antes de comprar. Por que vou comprar? Eu preciso? É necessário? Você já percebeu como tem pessoas viciadas em comprar tudo em promoção, mesmo que não precisa? Mesmo que não precisa? Então, por que comprar? Quando comprar? Você compra mais barato fora de época. Onde comprar? Aonde a oferta é maior do que a procura. Como comprar? Cuidado com o juro, por menor que seja. 5º conselho.
Dê importância às grandes decisões, mas nunca menospreze as pequenas. Dê importância às grandes decisões na administração financeira, mas não despreze as pequenas. Quinto motivo, quinta causa que faz o sexo acabar no casamento. Quando a comunicação entre o casal é de baixa qualidade. A Bíblia diz assim, Provérbios 18 e 21, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Provérbios 18 e 13, quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Você sabia que o centro do casamento e da família é o seu sistema de comunicação? Eu fiz uma pesquisa, uma enquete envolvendo 2.225 pessoas. 24% delas disse: o maior problema no nosso casamento é a comunicação. Gente, no casamento, se não se prioriza a comunicação em pouco tempo, marido e mulher estarão tão distantes que jamais conseguirão se encontrar novamente. Nem que seja para brigar, no bom sentido, é preciso se comunicar. A comunicação, gente, precisa ser priorizada e treinada. Tem que ser honesta, direta, aberta, com a intenção de se mostrar. Comunicar é compartilhar vida e emoções sem medo e sem reserva. Quais são? Os 3 componentes da mensagem oral, preste atenção: o conteúdo em si, o tom de voz e a comunicação não verbal. Você sabia que o tom de voz é tão importante que, se você não prestar atenção, você compromete todo o sistema de comunicação por usar um tom errado? O tom muda o sentido da frase. A comunicação não verbal também é fundamental. Veja, a verdadeira comunicação só é possível quando se pode falar abertamente com a pessoa amada. Se tenho medo de perder o amor, não me comunico. Amar é poder falar o que se pensa, mas é também falar sem pensar. É poder pensar alto, ao lado e diante do outro. Veja, a comunicação flui sem barreiras quando se tem a certeza do amor incondicional do outro. Agora, ouçam-me, maridos, ouçam-me, esposas. A melhor comunicação da sua vida começa quando o seu desejo de compreender é maior do que o seu desejo de ser compreendido. Ouvir, compreender. Ouvir, compreender. Quem não sabe ouvir jamais saberá se comunicar e nunca conseguirá experimentar uma intimidade profunda. Saber ouvir fortalece o relacionamento porque se aprende a valorizar o outro. Só quem sabe o valor que o outro tem aprenderá a ouvir com atenção e respeito. O que significa ouvir? Ouvir quer dizer tentar entender os sentimentos do outro. Ouvir é prestar atenção ao que acontece. Ouvir é uma abertura ativa a quem está falando. Filtramos o que ouvimos através do nosso estado emocional. Deixa eu colocar para vocês aqui 4 inimigos da boa comunicação: comparação, condenação, precipitação e agressão. Agora eu quero encerrar dando algumas dicas que podem ajudar o casal a ter uma vida sexual plena. Algumas dicas que podem ajudar. Busque uma frequência que seja bom para os dois. Nós temos, expectativa e realidade. Então, qual é a minha expectativa? E qual é a realidade? E qual a distância entre realidade e a expectativa? Você precisa parar para pensar nisso. 3 expectativas de todo casal. Expectativa da frequência, expectativa da duração
e expectativa do desempenho. Essas são as 3 expectativas de todo casal no sexo. Expectativa da frequência. E aí me perguntam sempre, Josué, qual é a frequência ideal? Qual é a frequência ideal? 1 vez por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por mês, 4 vezes no mês, 1 vez a cada 30 dias ou trimestralmente? Qual é a frequência? Eu vou explicar daqui a pouco. Qual é a frequência. Expectativa da duração. Quanto tempo deve durar uma relação? 5 minutos? 10 minutos? 30 minutos? E qual é a expectativa do desempenho? Bom, vamos ver aqui, a frequência depende de 5 fatores importantes. Idade, a fase da vida, anos de casados, a saúde do cônjuge, a saúde do casamento. Idade. Uma coisa é ter 57 anos como eu tenho. Outra coisa é você ter 23 anos. Eu me casei com 20 anos. Uma coisa é quando eu tinha 20, 22 anos. Outra coisa é quando você tem 57 anos. Josué, a idade também tem a ver com a frequência? Tem. Lógico. Uma coisa é você estar vivendo um período de lua de mel, ali no início. Outra coisa é depois de 35 anos de casado. Isso influi na frequência. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Tem casal que pratica o ato sexual 1 vez a cada 10 dias. Só que é com tanta qualidade, tão bem feito, entendeu? É um banquete que é suficiente. Não queira ficar se comparando com a sua amiga, com o seu amigo. Viva a sua realidade e se está bom para vocês, amém. Amém. A fase da vida. Qual é a fase da vida que vocês estão vivendo? Isso é muito importante. Eu estou vivendo uma fase, pastor, a minha mãe morreu, um sobrinho morreu e o meu avô morreu, tá? E tá muito complicado. Essa é uma fase bastante complicada, tanto para a esposa quanto para o marido. Então, qual é a fase da vida? Anos de casado. A saúde do cônjuge. Tanto do marido quanto da esposa, a saúde do casamento. Como é que vai o seu casamento? Disso tudo depende a frequência. Agora, como melhorar a frequência? Eu acho que aqui todo mundo estava esperando esse momento, não é? Como melhorar a frequência? Estabeleça hora e lugares usando a criatividade. O sexo precisa estar na agenda do casal. Segunda dica, desenvolva o seu próprio código. Desenvolva um código. Um sinal. Tem marido que espera que a esposa adivinhe. Tem esposa que espera que o marido adivinhe o que ela está pensando. A gente precisa desenvolver código para falar para o outro quando se está desejoso pelo encontro. Dá sinais, percebe? Compartilhe a iniciação. Compartilhe. Mulher, tome iniciativas de vez em quando. Seja a caçadora e o seu marido a caça. Acorde mais cedo para uma rapidinha. É verdade, acorde mais cedo para uma rapidinha. Tem mulher que o marido acorda empolgado e vai encostando nela armado. Sabe o que ela diz para ele? Vai fazer xixi que passa. Vai fazer xixi que passa, não é? Quinto, responda com graça quando não der certo. Sexto, respeitem o direito um do outro de ser diferente. Agora, quanto tempo o ato amoroso irá durar? A expectativa da duração depende de 5 fatores. O ritmo do seu dia, o estresse no trabalho, a preocupação com uma questão relevante não resolvida, a sua saúde e a habilidade ou inabilidade na arte de fazer amor. Deus criou o desejo sexual e os homens geralmente têm um desejo diferente das mulheres. Por exemplo, os homens tendem a usar o sexo como um agente para aliviar o estresse, ao passo que as mulheres perdem a libido quando estão estressadas. Os homens veem o sexo como uma espécie de descanso, as mulheres tendem a ver o sexo como algo que tira a sua energia em vez de algo que as enche de energia. O sexo é bom quando aprendemos a amar de forma inteligente. O sexo é bom quando aprendemos a amar de forma inteligente. Vai aqui alguns conselhos para as mulheres. Por que o sexo é benéfico? Ou por que é benéfico? Corrige aqui, Pedro, tá? Por que
é benéfico ter um marido sexualmente satisfeito? Número 1, um marido sexualmente satisfeito fará qualquer coisa pela esposa. Número 2, um marido sexualmente satisfeito é um mandamento bíblico. Número 3, um marido sexualmente satisfeito se sentirá bem em relação a si mesmo. Muito do que um homem está ligado à maneira como a sua esposa responde a ele sexualmente. Todo homem saudável quer ser o herói de sua mulher. Número 4, um marido sexualmente satisfeito trabalhará com vigor e propósito incomparável. Quinto, um marido sexualmente satisfeito aprecia as coisas importantes da vida. Os homens se enquadram em duas categorias: centrados em casa ou centrado em coisas fora de casa. Se o homem é centrado em casa, é sinal que a rainha está mantendo o rei muito feliz. O lugar de um homem é em casa. Maridos, realizem suas esposas sexualmente. A melhor realização vem de realizar a outra pessoa e não ser realizado. Número 1, maridos, aprenda a encontrar satisfação no orgasmo da sua esposa. Aprenda a desfrutar do sexo ao assistir sua esposa tendo o melhor momento de sua vida. O que desperta a esposa sexualmente não é o mesmo que desperta o marido. Exemplo, para a mulher, o sexo pode significar atitudes do marido como lavar a louça enquanto ela toma banho, ou coisas como você passar um creme nos pés dela depois do banho, talvez ler para ela ou conversar sobre o dia dela. Em vez de fazer do sexo algo que você exige, marido, tente fazer dele algo que você oferece. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua casa e até a nossa próxima aula, palestra, reflexão.